Olá, meu nome é Jaildo, eu sou sacerdote de Umbanda Sagrada e hoje falaremos sobre Deus na Umbanda e a fé umbandista. Amado Senhor Deus Pai, Divino Criador, dê-nos a vossa permissão sagrada para falarmos sobre os vossos mistérios exteriores. Amém. Meus irmãos, falar sobre Deus na Umbanda, né, inicialmente, se não fosse desenvolvida uma teologia de Umbanda em que focasse o conhecimento na existência de um Deus, né, superior, de uma divindade superior, né, criador de todos os mundos, de todas as divindades, criador do multiverso, das galáxias, dos planetas, se nós não focássemos uma criação, né, é, na descrição de uma divindade, Deus, para uma visão umbandista, nós teríamos que utilizar a visão de Deus nas outras crenças religiosas, que alimenta, né, a crença de Deus nas outras crenças, nas outras religiões. Então, o que acontece? Foi trazido através de Pai Benedito de Aruanda e nosso mestre Rubens Saraceni o conhecimento sobre Deus, né, desde do seu ato inicial, né, o Big Bang, e o seu posterior, o seu exterior. O fato é que nos foi desenvolvido, né, esse conhecimento, essa visão sobre Deus macrocósmico, né, que hoje nós repassamos isso aos nossos irmãos de Umbanda. E então essa visão sobre Deus, a semelhança do homem, tipo, né, um corpo humano, essa visão ela foi quebrada, né, foi desfragmentada, né, e nós passamos a acreditar numa divindade superior que rege os universos, que não tem nem como descrever o seu tamanho, não tem como firmar uma imagem, né, ou firmar algum símbolo que o descreva, porque ele é tudo, ele está em tudo. Então, essa divindade nós conhecemos como Pai Olorum na Umbanda, né? É o Senhor Supremo do Universo. Então, o Senhor Supremo do Universo, nosso Pai Olorum, chamado de Deus, Tupã, Zeus, em cada cultura a divindade Deus foi cultuada de forma, de acordo com o linguajar, de acordo com o status social daquela sociedade, com o país, com o continente. Imagina uma pessoa tá lá no Japão, né? Lá é Deus, né? Chama Deus. Aqui no Oriente, Deus. No outro, Deus. Os nomes mudam de acordo com a cultura e a língua da pessoa, né? A língua da sociedade naquele momento. Então, a mesma divindade criadora, geradora, sempre foi cultuada em todas as crenças religiosas, em todos os continentes, em todos os povos que aqui tiveram. Né? Então ele foi se amoldando de acordo com a cultura das nações, de acordo com a cultura do povo daquele momento que estava vivenciando aqui na face da Terra. Então o Divino Criador, o Lorum, é a presença energética, é a vida, é o movimento. Vida é movimento, falta de movimento é inércia, é falta de vida. Quando a gente se afasta de Deus, né, como que Deus ele fez na sua grandeza, sua infinita grandeza, ele criou os seres, um exemplo nós, né? Os seres, quanto mais eles se aproximam de Deus, ou seja, desenvolve virtudes, desenvolve sentimentos, mais ele se aproxima da grandiosidade do Divino Criador e mais o manifesta, porque cada ser carrega em si a centelha divina do Divino Criador no seu ori. Né? E a partir do momento que a gente se aproxima da divindade, a gente vai acendendo a nossa luz interior. Quanto mais eu me afasto da divindade, mais eu vou evoluindo e perdendo as características humanas às quais ele me dotou quando nos foi criado. Então, se afastar da divindade, a função da religiosidade, né, principalmente as espiritualistas, acho que todas as religiões, né, mas a espiritualista é conduzir o irmão logo de encontro com a sua energia primária, que é Deus. Religá-lo às forças divinas de Deus. Para quê? Para que a gente possa acender e irradiar essa luz divina que é a nossa própria vida, que é a nossa própria existência, porque Deus é a existência. Deus é a manifestação da vida. Deus ele está em tudo e em todos como a célula, desde a célula primária criadora até o seu fio de cabelo. Porque nós somos a manifestação, a expressão do amor.
Então aquele que se afasta por livre e espontânea vontade vai se descaracterizando, né? Vai perdendo a sua característica, a sua forma humana começa a se perder. É aí onde o pessoal, onde foi criado no passado essa história de o inferno, céu e o inferno, né? Para nós é o que? São características positivas, quem está caminhando em direção à divindade Olorum, que é o nosso divino criador, né? O criador dos multiversos, né? De tudo e de todos que está no seu posterior, na sua, como que eu diria, no seu corpo exterior, né? E todo aquele que se aproxima vai se irradiando na sua centelha, que é o Ori, né? Que é a presença de Deus é no nosso Ori, é no nosso DNA sagrado, vai se irradiando e vai manifestando as qualidades na qual foi criado. Então Deus, ele está em tudo e em todos, né? Nosso Pai, nosso Divino Criador. Não existe em nenhuma religião a possibilidade de conhecer Deus na sua parte interna. Porque se um ser, citamos o ser humano. Se o ser humano ele vai voltando nas faixas ou nos planos da vida para estudar Deus na sua parte interior, ele vai se descaracterizando e vai voltando a ser centelha. Então, quanto mais a gente se aproxima da divindade, mais nós vamos perdendo a forma humana e voltando a ser divindade, porque dentro de Deus somos todos divinos. A nossa origem, o nosso ori é divino, é a presença de Deus. Então não tem como nós voltarmos e atravessarmos a barreira fatoral e conhecermos Deus por dentro. Ninguém conhece Deus. Ninguém jamais terá a habilidade mental para conhecer Deus. Porque Ele está em tudo e em todos. Ele se manifesta na sua criação exterior. Então o que foi feito, milênios e milênios de estudos, claro que o ser humano sempre buscou compreender Deus, né? Sempre foi estudando Deus a partir do seu corpo exterior, a partir dos seus planos da vida, dos planetas, dos universos, das galáxias, a partir dos seres existenciais, a partir da manifestação e das características dos poderes que as divindades de Deus se manifestam. Então, a criação exterior, né, mostra como é a energia divina de Deus, mas não fala e não ensina sobre Deus interno, o seu poder interior, quando ele externalizou. Não tem como conhecer. Então nós conhecemos Deus a partir do seu mundo externo. Inclusive dentro desse mundo externo está nós, né? Que somos a sua manifestação humana. Somos o Espírito Santo humano de Deus. Todos os humanos, encarnados e desencarnados, formam em si um Espírito chamado Espírito Santo de Deus. Então somos parte dessa hierarquia, somos parte dessa divindade, somos parte de Deus. Então, como que a gente se aproxima de Deus na Umbanda, né? Primeiro a gente se conecta com as suas forças divinas, naturais e espirituais, e também nós começamos a manifestar a divindade em nossas vibrações íntimas, né? Então eu vou desenvolvendo as minhas vibrações íntimas positivas, eu vou me aproximando da divindade. Eu vou no seu polo positivo. Eu vou desenvolvendo vibrações negativas, eu vou me aproximando do polo negativo da divindade. Mas quanto mais eu me afasto das virtudes, das benesses, das vibrações positivas, mais eu me aproximo da escuridão e mais eu me descaracterizo. Porque nós somos feitos de luz. Nós somos luz pura, somos feitos à semelhança de Deus. Está escrito isso. Todos os livros sagrados falam, o homem foi feito à semelhança de Deus. Sim, Deus é energia, Deus é poder. Deus é o macrocosmo atômico. Gente, é física e química. Elétron, prótons e nêutrons. Energia. Deus é o fluir energético. E toda a vida é energia. Então tudo pertence a Deus. Tudo está contido em Deus. E tudo em Deus está. Porque a vida é a manifestação dos poderes de Deus. É o que nós chamamos de magia, né? Então, o poder de Deus, né? Nós somos um ato de magia de Deus, magia divina de Deus, porque a vida é um poder colocado em movimento. Então nós somos a movimentação energética amorosa do nosso divino Criador, na qual ele individualiza para ele mesmo ter experiências diferentes. Então nós somos, cada pessoa é um pedacinho de Deus tendo experiências diferentes. Porque Deus vivencia na sua existência exterior. Ele se manifesta, vivencia e almeja a felicidade na vida exterior, da forma que ele externaliza, ele cria um princípio, ele cria um destino e todo o ser vai vivenciando aquela experiência, né? É uma evolução. A evolução são as experiências que aquele ser que saiu do corpo sagrado de Deus, mas ainda continua dentro do corpo sagrado, né? Mas vivenciando experiências nos mundos exteriores ao divino Criador do seu corpo interno. Então é muito interessante, porque a divindade, nosso Pai Criador Olorum, ele
ele dá forma a tudo e a todos, né? Ele lança a sua energia, né, interna, criando os mundos, nós chamamos de... Primeiro ele cria os universos, são chamados de multiversos, milhares de universos. Dentro dos universos é criado as galáxias. Dentro das galáxias, os sistemas solares. Dentro dos sistemas solares, os planetas. Dentro dos planetas, os continentes. Dentro dos continentes, os estados. Dentro dos estados, as cidades. Dentro das cidades, os bairros. Dentro dos bairros, as ruas. Dentro das ruas, sua casa. Dentro da sua casa, você. Então nós temos que ter essa visão de que tudo começa em Deus. E temos que começar a balizar e analisar que Deus está em tudo. Então eu posso olhar a vida com um novo olhar. Porque se tudo é molécula, se tudo é átomo, se tudo é, né, molécula, átomo e energia, né, movimentada, física, nós somos essa manifestação bioquímica física, vivenciando a experiência. Então, Deus, ele é a vida e ele está nesse movimento, né? Deus, ele faz com que os seus mistérios, as formas, né, os seus mistérios sejam lançados para fora e esses seus verbos sagrados se tornem divindades, manifestando os seus poderes. Então, cada ser divino cultuado é uma parte de Deus, né? Mas como é que vocês falam de Deus na Umbanda, tal, ok? Mas como é que vocês cultuam tantos deuses? Eu olho para a pessoa e falo, irmão, nós não cultuamos deuses. Nós cultuamos um único Deus, o divino criador, Olorum, e nós cultuamos os seus verbos sagrados. Por exemplo, o verbo da magnetização que dá forma a tudo, nós chamamos de Oxalá, o Senhor do espaço. O verbo que esvazia ou vitaliza tudo, nós chamamos de Orixá Exu. O verbo que magnetiza, né, e direciona as coisas, nós chamamos de Oyar Tempo, Mailogunã. O verbo que concebe a vida, que concebe tudo, que une ou agrega, nós chamamos de Oxum. Cada verbo, cada divindade é um poder de Deus. Então nós cultuamos os verbos de Deus. Por isso que são chamados de tronos de Deus, porque os tronos são as partes divinas de Deus ou seus subchakras. Né? Cada divindade é um chakra do corpo de Deus, é um poder de Deus, é uma ação, é um verbo, é uma qualidade do divino criador. Então nós somos uma religião monoteísta. Nós cultuamos Deus único e os seus poderes individualizados. Ele nos mandou esse conhecimento para que a gente começasse a despertar na consciência que nós também somos partes do seu corpo divino. Nós também somos um verbo. Nós também somos a manifestação de um sentido. Cada ser é um pedacinho de Deus. Deus está na sua centelha divina e Deus ele se manifesta na sua vida como um todo. A questão é que nós temos que escolher o nosso livre-arbítrio, escolher para onde nós vamos. Nós vamos para as vibrações positivas ou nós vamos caminhar para as vibrações negativas. O livre-arbítrio nos é dado. O livre-arbítrio está aí para todos. Então ele criou a lei do livre-arbítrio na morada humana, né, para que os humanos tivessem experiências diferentes e desenvolvessem os 7 sentidos da vida, que é o sentido da fé, o sentido do amor, o sentido do conhecimento, o sentido da justiça, o bom senso, né, o sentido da lei, lealdade e fidelidade, o sentido da evolução, o querer mudar, né, o está faltando alguma coisa, eu preciso conhecer mais, o sentido da geração, paternidade e maternidade, o senso de criatividade. Né? Então nós temos que desenvolver esses 7 sentidos, e são mistérios de Deus em nós. Então é por isso que Deus ele quer que cada pessoa seja feliz, que cada pessoa busque a felicidade. Se a sua felicidade depende da existência de outro, não é felicidade. Se a sua existência depende do movimento de alguém, depende que alguém faça alguma coisa por você, você não está buscando felicidade, está buscando realização egoística. É alimentar o bucho, que eu chamo, né? O ego. Né? Então nós precisamos ter essa nova visão sobre Deus, Deus energia, porque nós somos energia, né? Nós somos feitos de luz, né? De luz. E temos que ter essa visão para a gente conseguir, né? Olhar a vida como um todo, olhar para tudo e para todos e dizer, nossa, somos todos parte de uma coisa só, que é Deus. Sim, somos parte. E a Umbanda, ela traz, né? A Umbanda Sagrada, através de Pai Benedito de Aruanda, através de Mestre Rubens, traz essa nova visão, né? Sobre Deus. E graças a Deus ele mandou essa visão para nós, porque a gente começa a olhar as coisas de uma forma diferente. A água que a gente bebe tem átomo, a comida que a gente bebe é átomo. São energias de Deus amoldadas para que a vida sobreexista e tenha experiências, vivências, né, que conduzam ao Divino Criador e ao despertar consciencial, porque Deus é a manifestação da vida.